Agora sim, ao vivo! Olá, muito boa noite! Seja super bem-vinda, seja super bem-vindo a mais uma live aula particular transformadoras, nessas lives que eu faço aqui com vocês. Sempre transmito pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu dou dicas para ajudar você a conseguir mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, dando aulas particulares transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você esteja começando aqui a dar aula particular, ou começando a ter essa ideia, né? Muita gente, às vezes, está precisando de uma renda extra e começou a pensar na possibilidade de dar aula particular agora. Eu sou Marcela Bernardi, se você não me conhece, sou prof particular, sou psicóloga e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, Muito Além de Ensinar. E na live de hoje eu vou te falar sobre 5 motivos que te impedem de conseguir mais alunos, ou de conseguir alunos de modo geral, né? Às vezes você está começando aí justamente, e aí você, por conta desses motivos que eu vou te pontuar aqui hoje, não consegue alunos. Tudo bem, Elisângela? Seja super bem-vinda. Elisângela é aluna aí do Método Mari também. Eu olho para baixo, gente, para quem está aqui às vezes no Insta, né? Porque aqui é que eu consigo ver o painel do Facebook, do YouTube. Aqui na minha frente eu consigo ler para quem estiver escrevendo para mim direto pelo Instagram. Então, olha só, quais são esses motivos? Claro que não são os únicos motivos, eu separei 5 coisas que eu vejo que são coisas assim primordiais que têm acontecido. Muito do que eu vejo, que eu vou compartilhar com vocês, é do que vocês até me passam, né? Por que está difícil, às vezes, de conseguir mais aluno ou de conseguir aluno de modo geral para aula particular? E o primeiro motivo que eu quero começar compartilhando com vocês é a procrastinação. O que é procrastinação? É a gente deixar para depois alguma coisa que a gente sabe que precisa fazer agora. E nessa de deixar para depois, a gente deixa tanto tempo para depois, às vezes, que esse depois nunca chega, né? É uma procrastinação assim que é depois, e quanto mais a gente procrastina, e eu não falo que a gente faça isso de propósito, eu sei que muitas vezes a gente faz isso até como uma defesa nossa, né? Por algum motivo, alguma outra razão que está por trás dessa procrastinação, mas o que acontece, o que se passa, é que quanto mais a gente procrastina, quanto mais a gente deixa de fazer algo que precisa ser feito, e a procrastinação tem disso, existe essa consciência, né? Você só procrastina algo que você sabe que você precisa fazer. Se há algo que você desconhece, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, mas não de procrastinação. Procrastinação, você tem a consciência de que você precisa fazer, sabe aquela tarefa que você vai deixando por último, aquela atividade que você vai deixando por último da lista, você vai fazendo todas as outras coisas antes e aquilo vai ficando, ou por medo, ou por insegurança, ou por alguma outra razão, né? O que se passa é que quanto mais a gente procrastina, mais difícil fica de fazer a tal determinada coisa. E com relação à aula particular, é muito isso, né? Puxa, se eu não estou conseguindo aluno, o que eu estou procrastinando de repente? Será que eu estou deixando de falar com as escolas da minha região? Será que eu estou deixando de divulgar para as famílias que eu conheço, para as pessoas que eu conheço, que eu dou aula particular? Eu estou deixando de pegar o telefone ali a cada dia, né? Ter listado as escolas que são ali da minha região, do meu bairro, e eu estou deixando de ligar para essas escolas e falar sobre mim e tentar marcar um horário, marcar uma visita para apresentar o meu serviço, mandar um e-mail para essas escolas? Será que eu estou deixando de divulgar isso nos grupos de WhatsApp que eu tenho? Será que eu estou deixando de divulgar isso nos grupos de Facebook que eu tenho? Eu estou procrastinando ações como essa, que são ações essenciais para a gente conseguir alunos ou conseguir mais alunos para as aulas particulares? Tudo bem, Elis? Muito boa noite. Estou vendo você aqui agora também no Insta. Olha que legal, você está no YouTube e no Insta, né? Selma, Regiane, todas vocês. Então, o que eu posso falar sobre a procrastinação? Quanto mais a gente deixa de fazer alguma coisa, mais o nosso cérebro se acostuma com a ideia de não fazer. Quando a gente está parado, né, sem fazer o que precisa ser feito, a gente está em inércia.
para quem lembra aí um pouquinho de física, né? Lembra lá da força da inércia. E a força da inércia é uma força poderosa que faz a gente realmente não se colocar em ação, não se colocar em movimento. E quanto mais a gente fica assim, mais tende a ficar assim. Por isso, mais difícil fica sair daquela coisa da procrastinação e, puxa vida, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não estou conseguindo. E aí vai gerando até uma ansiedade, às vezes uma mastigação mental, que é típica da ansiedade também, né? A gente pensando naquilo que tem para fazer, e aí não faz, e aí por não fazer, mas pensar que tem que fazer, começa a gerar uma ansiedade, uma angústia, acelera mais o coração, tudo por uma ação que não foi tomada, tudo por um passo que não foi dado, tudo por algo que a gente sabe que precisa fazer e não faz. E aí isso muitas vezes se torna uma bola de neve. Então, um dos motivos que faz com que você talvez não esteja conseguindo aluno ou não esteja conseguindo mais alunos para suas aulas particulares pode estar ligado sim a essa procrastinação. E talvez já tenha se transformado em ansiedade, né? E você pode não ter percebido dessa forma. Claro que eu sei que tem algo por trás, a gente não procrastina só por procrastinar. Procrastina, deixa de fazer alguma coisa que é importante, sabendo que é importante, porque está com medo, porque está com vergonha, porque está inseguro, porque tem alguma coisa nos travando que a gente não consegue entrar em ação. Mas a melhor dica nesses casos é entrar em ação. A ação cura o medo. E não que você vai, né? Se você não está conseguindo dar esse passo hoje, não que você vá amanhã, uau, decidir, vou fazer. Quando a gente procrastina, tem algo maior ali puxando a gente para o momento de ficar parado, deixando a gente na inércia e a gente não consegue sair desse lugar. Então, que você possa entrar em ação para fazer um micropasso, para dar um micropasso em direção a um passo inteiro, né? Que você não suba nem um degrau inteiro de uma vez, mas que você movimente o teu pé para subir nesse primeiro degrau, entende? A ação cura o medo e movimento traz prosperidade. Só quando a gente se coloca em movimento é que a gente consegue romper com essa barreira aí da procrastinação. E quando a gente rompe com essa barreira, que talvez seja até da nossa zona de conforto, puxa, mas eu não vou ligar porque eu estou com medo, eu não vou atrás das escolas porque eu estou insegura, porque eu não sei se eu sou capaz. Então a gente ainda está na nossa zona de conforto, né, sem conseguir romper com isso para agir, para ir em busca dessa ação que precisa ser feita. Mas é só indo em direção ao rompimento dessa barreira aí da nossa zona de conforto que a gente chega no resultado almejado. Não é estando dentro da zona de conforto, por assim dizer. E eu sei que dói sair da zona de conforto, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, para quem se sente insegura, para quem tem medo. Mas é só saindo que a gente vai conseguir chegar lá. Então, se pergunta se hoje esse medo, essa insegurança que talvez você esteja sentindo, que faz com que você procrastine, não seja algo relacionado aí ao segundo motivo que eu trouxe para vocês, a um ideal de perfeição. Não é, Mari? Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda, agora que eu vi que você entrou por aqui também. Esse ideal de perfeição nosso acontece. Quando a gente consegue reconhecer, é muito bom, né? A gente já está na metade do caminho. Opa, eu já estou reconhecendo que eu estou querendo exigir uma coisa de mim mesma, que é um ideal, e por ser um ideal perfeito, não existe. Eu ainda não estou divulgando, eu ainda não falei com as escolas porque eu não tenho espaço próprio para dar aula particular. Não precisa, né? Estou usando de exemplo aqui. Mas eu não tenho flyer pronto ainda, panfleto, né? Eu tenho o costume de falar flyer. Flyer é a palavrinha americana aí que a gente usa para o panfleto. Mas eu não tenho panfleto impresso, eu não tenho cartão de visita impresso. Como é que eu vou me divulgar? Eu estou procrastinando essa ação, Marcela, mas eu não estou nem procrastinando, deixando de me apresentar na escola, porque eu não quero me apresentar na escola. Na verdade, é porque eu ainda não tenho cartão de visita e não tenho panfleto. E não é para mim que vocês precisam justificar alguma coisa, claro que não. É para cada um de vocês. Entendam que às vezes o cérebro usa essas artimanhas todas para justificar para a gente mesmo uma coisa que é injustificável, que a gente sabe que não é o motivo real. Né? E o nosso cérebro encontra esses subterfúgios, assim. O cérebro fala para a gente mesmo e a gente às vezes até acredita. Na verdade eu não marquei nas escolas porque eu não tenho cartão de visita pronto. Beleza.
Quando eu tiver o cartão de visita pronto, aí sim eu vou marcar a visita na escola. Eu não estou conseguindo aluno porque eu ainda não fui na escola, mas eu sei que eu tenho que ir, só que eu ainda não fui porque eu estou esperando meu cartãozinho de visita ficar pronto. Isso é a perfeição. É o segundo motivo que está fazendo com que você não consiga alunos ou não consiga mais alunos. Então, cuidado, que o cérebro ele prega umas armadilhas assim para a gente. É normal. É nosso mesmo, é próprio do ser humano, né? Mas que bom se a gente consegue identificar. Sabe aquela voz interior que a gente fala, né? Puxa, mas no fundo eu sei que não é isso, mas eu estou justificando para mim mesmo que é isso. Essa racionalização que o cérebro faz. Se você no fundo sabe que não é isso, você sabe que você precisa romper a barreira dessa tua zona de conforto. E zona de conforto, gente, no bom sentido. Se eu tenho vergonha de ligar para a escola, se eu tenho vergonha de marcar visita em escolas para falar que eu dou aula particular, eu não vou até a escola, eu não ligo para a escola, e aí significa que eu estou dentro da minha zona de conforto. Por quê? Porque aqui eu me sinto segura, protegida, eu não estou ligando, eu não estou indo, porque lá eu tenho medo de fazer isso, eu sinto insegurança, entendem? Tudo bem, Eleonora? Muito boa noite. Então, só cuidado para não cair nessas questões aí típicas e próprias do próprio cérebro, que fazem com que a gente acredite em uma coisa que lá no fundo a gente sabe que não é bem isso. Então, primeiro motivo, puxa, procrastinar por medo, por insegurança. E aí, a dica é entenda, tenta identificar, distinguir o que está acontecendo aí, né? Nos caminhos cerebrais, nos teus pensamentos, para você identificar por que realmente você está procrastinando. Se é medo, se é insegurança. E já falo um pouquinho mais sobre isso. Segundo motivo, perfeição. Toda vez que a gente quer algo perfeito, a gente também não vai sair do lugar. Por quê? Porque na nossa cabeça nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar bom o suficiente, mesmo estando. O nosso cérebro manda um aviso. Ah, mas não tá, ainda não tá 100% isso aqui. Então, enquanto não tiver, chegou meu cartão de visita, mas esse amarelinho aqui do cartão de visita, não. Se eu for entregar isso aqui assim para a escola, não vai dar. Quando tiver isso aqui impresso novamente, vou mandar para a gráfica de novo com a minha letrinha em outro tom, aí eu marco na escola. Subterfúgio, artimanha do cérebro, para você não sair do lugar. A inércia é uma força poderosa. A zona de conforto, né, a gente romper essa barreira, é algo que dói, mas talvez o que você esteja buscando esteja fora dessas barreiras aqui, né, que protegem a gente e protegem tanto que fazem a gente não sair do lugar, não conquistar o que a gente precisa, quer, merece, que são alunos. Ah, obrigada, Regiane. Marcela, você abre portas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Sempre floridas minhas lives aqui com as alunas, Mari, né? Que alegria. Terceiro motivo que eu separei hoje para falar para você por que talvez você não esteja conseguindo aluno ou mais alunos para suas aulas particulares. E veja que às vezes vai ficar meio contraditório, mas eu vou explicar bem. É a falta de planejamento. Da mesma forma que o segundo motivo que eu falei, que a perfeição trava você, né, e faz você não ir em busca e não conseguir alunos, da mesma forma que esse ponto aqui que está no extremo faz isso com você, o outro extremo, que é a falta de planejamento, também faz isso. Então, a gente não pode querer exigir a perfeição, e não é porque, entendi isso aqui, então eu vou lá para o outro extremo. Os extremos sempre são perigosos, a gente precisa de equilíbrio para tudo na vida, e o outro extremo é o quê? Não sei nem por onde começar, não sei nem do que eu vou dar aula particular, não sei nem se eu sei a matéria, a disciplina do que eu estou pensando em dar aula particular, não sei nem onde eu vou atender, não sei nem quanto eu vou cobrar pelo valor da hora-aula, não sei nem que material que eu preciso ter, mas eu vou começar. Não vai funcionar. Você pode até conseguir aluno assim, mas dificilmente você vai fidelizar esse aluno, dificilmente você vai fazer um trabalho de excelência para que esse primeiro aluno te indique para mais uma família e te indique para mais uma família, entende? A gente não pode cair nesses extremos assim. Equilíbrio. Nem tanto cá, enquanto não tiver 100% perfeito, a meu ver, eu não vou sair do lugar, nem tanto cá, então se não é para eu ficar aqui, eu caio lá na outra ponta e vou para a falta de planejamento. Não vai funcionar, né? Você precisa começar de algum lugar, entendendo de onde você está começando. Em uma das lives que eu fiz aí essa semana, eu falei um pouco mais sobre o planejamento necessário
para renda extra, né? Falo muito sobre a renda extra da aula particular, por quê? Porque você pode ganhar uma excelente renda extra dando aula particular no seu tempo livre. Isso é que essa renda extra significa, né? A gente faz no tempo que a gente tem livre. Então, se você trabalha em escola, ainda assim você pode dar aula particular. Se você trabalha em algum outro lugar, você pode dar aula particular. Se você está estudando, se você está prestando concurso público, se você está sem emprego, ainda assim é uma renda extra, né? E eu falo, gente, a gente não precisa dedicar o tempo inteiro do nosso dia para dar aula particular. Mesmo sem ter outro trabalho, outra ocupação, a gente tem os nossos afazeres do dia a dia. Puxa, é casa, é supermercado, é filho, família, enfim, seja o que for. A gente sempre tem os nossos compromissos, independente de ter outra ocupação profissional ou não, né? Então, entendam que a gente precisa, sim, saber que tem que começar de algum lugar, planejando mesmo que seja uma renda extra, aula particular, e uma excelente renda extra, e que esse planejamento seja o suficiente, eu não vou falar o mínimo, né? Mas que seja um planejamento suficiente para quê? Para fazer você sair do lugar, para fazer você romper essa barreira da zona de conforto, sem cair no ideal da perfeição. Então, vamos lá. O que eu posso começar a fazer para eu conseguir aluno ou para eu conseguir mais alunos? Eu posso começar listando, abrir uma planilha do Excel no computador, escrever, né? Ah, não sei mexer no Excel, Marcelo. Lá, o cérebro já vai avisar, não sei mexer no Excel, já não vai servir para mim. Pega um lápis, pega um papel, escreve no papel. Começa listando as escolas que existem de ensino fundamental 1 da tua região, do teu bairro, da tua cidade. Coloca lá o nome, o telefone, pesquisa no Google, entra no Google, nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone. Isso é um primeiro passo. Então, faz essa lista das escolas, dos colégios que tem aí na tua região. Esse é o primeiro ponto. Fez a lista? Segundo ponto, entra em contato com essas escolas. O que é entrar em contato? Ligar. E eu sei que aqui muita gente, né, trava. É normal, faz parte, mas é importante a gente identificar para romper isso. Se eu não conseguir fazer isso aqui, quem dirá eu vou, né? Puxa, conseguir dar aula particular e conseguir mais alunos. Não que essa seja a única forma de divulgação, gente. Não. Estou usando aqui de exemplo só porque a gente está numa live, né? Não dá tempo de eu discorrer sobre todas. Mas que seja, então, puxa, eu vou, além de listar as escolas, eu vou listar os grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte. Segundo ponto, depois que eu listei, mandar mensagem para esses grupos de WhatsApp. Ou seja, entrar em ação, né? Precisa ser. É entrar em ação. A terceira coisa que tem que ter nesse meu planejamento suficiente, que não seja mínimo, mas que seja o suficiente para que eu entre em ação. Qual disciplina eu vou dar aula particular? De qual disciplina? Onde eu vou atender? Se na minha casa, na casa do estudante? Qual o preço? Qual é o valor da hora-aula? Tudo bem, Fer? Que alegria você por aqui. Fer, aluna da turma 1 do curso MAD. Iniciar é preciso. Obrigada, Fer. E a Marcela dá todos os passos. Muito obrigada. Elisa, eu tô lendo você aqui, ó. Já vou voltar. A gente já fala sobre o teu comentário, tá? Uma mãe tinha entrado em contato, mesmo sendo Fundamental 2, 7º ano, matemática. Desmarcou de última hora, alegando que não ia por não poder continuar depois, mas não sei exatamente o motivo da desistência. E uma amiga indicou, aguardando contato, mas também é Fundamental 2, 6º ano. Fundamental 1 ainda não teve procura. Mas olha só que legal, Elis, que legal que você já está tendo procura. Puxa, essa mãe desistiu, eu já vou entrar no outro ponto aqui, que é um dos motivos que às vezes fazem a gente parar e não conseguir alunos ou novos alunos. Já entro nessa questão, né? Que é o fato da gente receber um não ou de ter alguma desistência, que faz parte do processo. Já falo mais sobre isso. E o que é importante nesse caso, Elis? Eu falo muito do ensino fundamental 1, mas se você se sente capaz, segura, confiante para atender o ensino fundamental 2, está tudo bem, está ótimo. Faz parte desse planejamento aí suficiente, né? Que eu estou mencionando para vocês. Puxa, do que eu vou dar aula particular, para quais disciplinas? Para o 6º ano eu consigo, para o 7º ano, matemática eu consigo. Eu, Marcela, né? Isso vai de cada um. Eu, para o ensino fundamental 2, sim, poderia dar aula de algumas matérias, aí aula particular, mas para matemática, por exemplo, eu sei que eu já não, vai até o 6º, 7º ano, depois esqueça. Por quê? Porque senão eu precisaria reaprender para daí eu ensinar
E aí, para mim, hoje já não funciona. Não que também seja um impeditivo. Às vezes, para você, vou estudar de novo, vou aprender, vou dar aula particular. Mas o que você já tem mais pronto, né? Essa eu consigo, essa estou confiante. E aos pouquinhos você vai aumentando esse teu leque. Isso faz parte desse nosso planejamento também. Talvez no início você não comece com todas as disciplinas do ensino fundamental 1. Talvez você comece com uma, outra, vai sentindo mais segurança, vai abrindo, vai aumentando esse leque também. E aí, o quarto motivo que eu separei para vocês, puxando o gancho da Elis, que faz a gente, às vezes, não conseguir alunos ou não conseguir mais alunos, e Elis, não é o teu caso, só vou usar aqui de exemplo porque eu li, e aí eu já tô com isso aqui na cabeça, assim, para puxar esse gancho, tá? É o fato da gente receber um não e travar. A família me falou não, ou eu fui na escola, ofereci meu trabalho, mas parece que a diretora, a coordenadora, a pedagoga, não se encantou muito, não falou muita coisa, e aí às vezes a gente se desanima por isso, né? Mas a gente precisa cuidar, não é pelo fato de receber um não que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho. Gente, não. Quanto mais não a gente recebe, mais perto do sim a gente tá. Pensa sempre por esse lado. Oba, recebi mais um não, significa que o sim está mais perto. Eu sei que não é fácil receber não, mas faz parte do processo. E aí, controla o que você pode controlar. Você está fazendo o que precisa ser feito? Você está agindo? Está deixando a procrastinação para trás? Abandonou a história da procrastinação? Tá tudo bem. Controla o que você pode controlar. Essa mãe cancelou. A gente pode controlar uma mãe que cancela? A gente pode tentar entender. Puxa, mas está tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Ficou alguma dúvida? Vou dar a primeira aula particular experimental, gratuita, enfim. Mas a gente consegue ir até ali. A gente não tem ingerência sobre, né, uma família que se muda da cidade e aí quer continuar tendo um atendimento presencial, falando de um caso meu aqui. O que eu vou fazer? Não tem como eu controlar isso. Mas as coisas que estão no meu controle, essas eu controlo. E se eu sei que elas estão sob controle, tá tudo bem. Eu estou agindo, eu estou me movimentando, eu estou fazendo o que precisa ser feito, então eu continuo controlando o que eu posso controlar. Eu não paro por conta de um não. Eu não desanimo quando eu escuto que uma família não vai me contratar nesse momento. Eu não desanimo quando uma família, puxa, quer dizer, eu desanimo, né? Não posso negar que desanimo, eu sei, faz parte do processo, mas eu assumo que opa, derrubei aqui minha garrafinha, eu assumo que eu desanimei e eu continuo, porque faz parte. Não, 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 não. Vocês já imaginaram quantas vezes a gente ouviu um não na vida e vai continuar ouvindo e tá tudo bem, a gente tá aqui assim, e a gente ainda não sabe lidar tão bem com isso, né? Aliás, uma das coisas que eu falo sobre a infância, para a gente, educador também, de aula particular, cuidar, com o tanto de não que a gente fala para as crianças, né? A gente passa a nossa infância toda ouvindo tanto não, tanta negativa, que isso fica tão marcado na gente que quando a gente é adulto, é sofrido escutar um não e continuar depois. E isso começou lá na infância. Então, toda vez que a gente está com uma criança, que a gente possa agir diferente, né? Falar não sem falar não. Entende? A gente mudar, parar de usar tanto essa palavrinha negativa para que não aconteça aí com os adultos do futuro que talvez tenha acontecido com a gente quando a gente era criança. Eu posso jogar videogame agora? Na hora da aula particular? A gente não precisa falar não. A gente fala não sem falar não. Olha, o que você acha de jogar videogame depois? Ou, primeiro a gente vai fazer tal coisa, depois você joga, tá bom? Sempre com esse pensamento positivo, né? Uma comunicação positiva ajuda na autoestima, ajuda na resiliência. Tudo isso a gente está plantando na infância. Então, olha que bonito. Olha como é nobre o nosso trabalho, né? Se hoje talvez a gente tenha dificuldade de lidar com o não, de entender e de prosseguir depois que escutou um não, que hoje a gente possa agir de forma diferente com as nossas crianças, que são os nossos alunos. Fer, é exatamente isso. Estou vendo que a Fer respondeu aqui para a Elis, né? Fui aluna MAG e hoje não tenho mais horários disponíveis. Fui, não, sou. Fer, aliás, seu caso, belíssimo caso, né? Para quem não assistiu, fiz uma live com a Fer, ela contou um pouquinho da história dela, tá salva aqui no meu Instagram, no YouTube, no Facebook.
Coisa mais linda, história, experiência. Nossa, onde você chegou, mas você se colocou em movimento, Fer. Isso faz total diferença, né? E em tão pouco tempo. E gostei do que você escreveu para a Elis, serve para todos nós. Elis, é início de ano, as mães do Fundi 1, muitas sim deixam para o segundo semestre, então não te preocupa logo virar. E ó, a gente está em maio, bem observado. A gente está entrando no segundo semestre. A tendência agora é a procura cada vez mais pelo nosso serviço aumentar. Tá? Estou vendo que vocês estão se conversando aí. Muito legal, é isso aí. E o quinto motivo que eu vou falar para vocês tá ligado com o primeiro da procrastinação. É a vergonha. Deixa eu só voltar que eu acho que eu passei batido. Deia, parabéns! Sabia que eu tinha passado batido. Eu falei, eu vi a Deia por aqui. Parabéns! Professora Marcela, já consegui meu primeiro aluno. Que orgulho, que alegria. Parabéns, Deia. Fico super feliz, viu? Mais uma aluna aí, Mari. Muito legal, parabéns. Mas é isso, vai da gente se colocar em ação. E um dos motivos, o último motivo que eu separei aqui para vocês hoje, que faz com que a gente não consiga aluno ou não consiga mais alunos, é a vergonha. A vergonha. E a gente precisa falar abertamente sobre isso, gente. Tá tudo bem, né? A gente está aqui para conversar justamente para todo mundo se ajudar. Estou vendo que vocês estão conversando, se ajudando, e é justamente essa a ideia. E a vergonha, ela é tão vergonhosa para quem sente que ela chega a ser vergonhosa assim de compartilhar. Quando a gente está com vergonha, dificilmente até a gente consegue falar que está com vergonha, porque a gente se sente exposto, acha que é uma fragilidade nossa, né? Ai, mas eu tô com vergonha. Como é que eu consigo falar que eu tô com vergonha? E eu sei que muitos profissionais de educação, professoras de sala de aula, né, ainda sentem vergonha de falar que dão aula particular. Como se dar aula particular fosse algo menos nobre. E eu não estou julgando a vergonha que talvez você sinta, viu? Sinta-se acolhida. Faz parte aí do nosso leque de emoções todas. Mas é importante você reconhecer, você identificar e você assumir. Puxa, eu identifiquei, eu tô com vergonha. Quando você identifica, é mais fácil de você trabalhar com aquilo, né? Se você simplesmente ignora, finge que ela não existe, fica mais complexo. Ai, não, eu vou deixar ela quietinha, eu vou falar qualquer outra coisa, mas eu não vou assumir que é vergonha. Quando você assume, você sabe como driblar a situação. Puxa, eu tô com vergonha, mas eu tô com vergonha do quê? Por quê? Porque eu acho que dar aula particular é menos aula, é ser menos professor, ou porque eu acho que não daria dinheiro, agora eu tô vendo que dá dinheiro, mas eu tinha vergonha, né, de falar que eu tô dando aula particular, porque parece que eu tô sem dinheiro. Do que é essa vergonha exatamente? Então, você precisa identificar. E eu falo de boca cheia para você. Eu sei que o meu resultado, né, não resolve para você, mas eu falo para te mostrar o caminho. Eu já percorri esse caminho. É como se a gente estivesse em uma estrada e aí você está virando em uma curva com o carro, e essa curva eu já peguei essa curva antes, só que você está ali às vezes sem luz, sem saber o que vem depois da curva. Então entenda as palavras aí todas que eu digo como alguém que já trilhou esse caminho, já virou essa curva e já sabe o que vem lá. Eu falo para você, dar aula particular é extremamente nobre, é um trabalho essencial, as crianças precisam. O nosso serviço, gente, é transformador, especialmente quando a gente segue um método transformador. O que a gente ganha, eu ganho, quem é aluna Mari sabe que dá para ganhar, né? Que você vai ganhar com certeza também, é merecido, a gente faz por merecer. A transformação que a gente causa na vida da criança, não só na vida escolar, na vida educacional como um todo. Gente, isso não tem preço que pague, isso é extremamente valoroso. A gente é um profissional assim, quando vai muito além de ensinar, quando vai muito além dessa questão do conteúdo em si, da aula particular, que é indispensável. Se torna um guia educacional para aquela família, um profissional em quem a mãe, o pai sabe que pode confiar. Ah, eu estou com uma dúvida relacionada à educação do meu filho, eu sei que eu posso contar com a Marcela. E a Marcela é a professora de aula particular do meu filho, e eu falo com orgulho que eu sou professora particular, com orgulho. E a gente precisa conseguir trazer esse orgulho para dentro da gente, entender talvez por que está chegando essa vergonha, do que é exatamente, se eu achava que era menos nobre, se eu achava que não dá para ganhar dinheiro.
vergonha do que as pessoas vão achar que, né, puxa, eu estou ali precisando de dinheiro, mas eu preciso entender que dá para ganhar mais de 3 mil reais por mês como renda extra, no tempo livre, dando aula particular. Que talvez esse valor seja maior do que o salário fixo que eu tenha no mês, e que vai ser dando aula particular que eu vou chegar lá, entende? Então, identifiquem essas emoções em vocês. Se eu estou com medo, se eu estou insegura, se eu estou com vergonha, do que, por quê. Isso é um processo terapêutico. Quando a gente faz terapia, né? O primeiro ponto é a gente identificar, saber decifrar o que está sendo sentido naquele momento. O segundo é o porquê. Mas quando a gente identifica o que está sendo sentido, a gente já está um passo à frente. Opa, que bom, eu identifico, é vergonha. Segundo ponto, eu preciso me aprofundar, me debruçar sobre essa vergonha, assumir para mim mesma, estou com vergonha, e identificar o porquê. Só assim eu consigo trabalhar nisso, né? E de novo a gente vai cair aí, isso aqui vai virar um ciclo lá na parte da procrastinação. Identifiquei, sei o porquê, me vejo obrigada a romper a barreira ali da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu sei que se eu não sair daqui, eu não vou conseguir agir. Sem ação, né? Não tem como. E a ação é que cura o medo. Olha que interessante, a gente volta para o ciclo. Entrando em ação é que eu vou curar o medo. Mas sabendo que eu vou controlar só o que eu posso controlar. Sabendo que eu estava procrastinando porque o meu cérebro estava racionalizando coisas para me fazer acreditar naquilo mesmo no fundo eu sabendo que não era bem assim. Sabendo que eu não preciso estar com o cenário perfeito, 100% ideal dos mundos, porque isso não existe. Isso seria mais uma estratégia aí do meu cérebro para fazer eu não agir. E o movimento é que gera prosperidade. Não se esqueçam disso. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês. Obrigada a todos pela participação, pelos comentários em plena sexta-feira. Fiquei bem feliz. E, ó, semana que vem tem mais. Segunda-feira a gente continua às 8h45 da noite. Espero vocês. Beijo, beijo. Bom descanso por hoje. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.